Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos, Casa do Bosque Itanhangá e Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O quarto episódio do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer traz as geriatras doutora Bárbara Habib e a doutora Priscila Brutti, abordando os temas envelhecimento e cuidados paliativos. Sejam bem-vindas e agradecemos pela disponibilidade em participar do nosso projeto. Doutora Bárbara, como podemos nos preparar para o processo de envelhecimento saudável, ativo, com autonomia e independência? Envelhecer faz parte do ciclo da vida. Como todos sabem, ou deveriam saber, vivemos um fenômeno mundial de envelhecimento populacional. Em todo o mundo, a população com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente do que o grupo populacional mais jovem. Em 1930, a expectativa de vida era em torno de 40 a 50 anos. Hoje, a expectativa de vida é de 75 a 76 anos. E a previsão é que o número de idosos com mais de 80 anos triplique até 2050. Em vista disso, a OMS lançou a Década do Envelhecimento Saudável, 2021-2030, com o objetivo de criar estratégias para enfrentar os desafios desse processo de envelhecimento. Além disso, a própria população vem se conscientizando sobre a necessidade de buscar caminhos próprios para alcançar um envelhecimento saudável. Mas então, o que seria esse envelhecimento saudável, ativo, bem-sucedido? É um processo. Não é acordar aos 70, ou 60, ou 50 e dizer, fiquei velho. Não é só um número, é um processo. Pode ser compreendido como expectativa máxima de vida livre de doenças, de morbidade. Seria um envelhecer com vitalidade, capacidade e independência, ou seja, sem limitações funcionais, com bom status de saúde, com autonomia para realizar suas atividades, sem depender de terceiros e, o mais importante, se sentir pertencente à sociedade. E isso é uma conquista adquirida. Se não realizarmos investimentos ao longo da vida, buscando um estilo de vida saudável, isso não acontecerá. E, de fato, o que mais vemos são os últimos 14 anos de vida vividos em total morbidade, com limitações funcionais, internações constantes, com dependência. Quando vamos revisar a literatura, existem vários artigos de revisão sobre como chegar aos 100 de forma ativa. Doutora, que ações são eficazes para um envelhecimento mais saudável? É de comum acordo que prevenir o declínio funcional, proteger-se ou controlar as doenças crônicas como hipertensão, diabetes, as doenças cardíacas, o câncer, estimular as funções cognitivas, as funções cerebrais, cuidar da saúde mental, uma alimentação saudável como a famosa dieta do Mediterrâneo, por exemplo, praticar atividade física, evitar o cigarro, bebidas alcoólicas, todos esses são componentes de um envelhecimento saudável. Por exemplo, se você não controla a sua hipertensão ao longo da vida, com o tempo você pode ter um acidente vascular cerebral, um derrame, e ficar incapacitado e dependente de cuidados. Existem 2 estudos muito interessantes norte-americanos, chamados de Grant e Gluck Study, que foram feitos na década de 40 e 70, com mais de 2.000 participantes, e o objetivo desses estudos era realmente descobrir o que estava associado ao envelhecimento saudável. Então, a cada 2 anos, os participantes eram avaliados e eram questionados sobre carreira, casamento, aposentadoria e saúde. E a correlação mais forte encontrada pelos pesquisadores foi ao longo da vida ter tido bons relacionamentos e ter amado em todas as suas formas de amor que existem. E a qualidade desse amor e o bem-estar por ele proporcionado era um indicador de melhor saúde física do que os próprios níveis de colesterol, classe social ou até mesmo genética. Em resumo, então, podemos dizer que o envelhecimento saudável depende basicamente de 4 capitais, de 4 pilares. O primeiro capital é a saúde. Todos querem viver com qualidade de vida, com dependência, com capacidade
funcional, com independência e com capacidade funcional. Claro que com 70 anos você não vai ter a mesma capacidade física que você tinha com 20, mas você vai ser capaz de realizar suas atividades com independência dentro de um limite, dentro de um limiar funcional. O segundo capital é o conhecimento, aprender sempre, aprender novas tecnologias, buscar sempre qualificações. Com saúde e conhecimento, você pode então participar integralmente da população, da sociedade. E assim vamos para o terceiro capital, que é o capital social, a participação. Ter uma boa rede de amigos, ter apoio. E por fim, o quarto capital é o financeiro, é a segurança, é estar protegido. É importante também sempre ter um propósito de vida, independente da idade, e sempre buscar ressignificar as etapas da vida. Que mensagem você deixa para os ouvintes? Nunca é tarde para envelhecer bem. Você pode começar agora. Doutora Priscila, atualmente muito se fala em cuidados paliativos e diretivas antecipadas. Como explicar tudo isso aos ouvintes? No mês de outubro comemora-se o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Trata-se de uma abordagem realizada por uma equipe multidisciplinar especializada aos pacientes e seus familiares que possuem o diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora da continuidade da vida. Essas doenças podem abranger desde distúrbios neurodegenerativos, como por exemplo a demência por doença de Alzheimer, até neoplasias e disfunções orgânicas graves, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal e insuficiência hepática avançada, onde não há perspectiva de tratamento curativo. Os cuidados paliativos visam aliviar o sofrimento e agregar qualidade à vida de pacientes e familiares, auxiliando no controle de sintomas físicos, como dor, falta de ar, náuseas e vômitos, e em questões psicológicas, sociais e espirituais, durante todo o processo da doença, desde o momento do diagnóstico, durante a sua progressão, até o fim da vida, abrangendo inclusive o processo de luto dos familiares e amigos do paciente. O respeito pela autonomia e vontades do paciente é uma das prioridades do cuidado, podendo ser exercida através das diretivas antecipadas de vontade. Ela pode ser feita por qualquer pessoa maior de 18 anos que seja capaz de exercer atos da vida civil. Este documento pode conter decisões acerca de cuidados, tratamentos e procedimentos médicos e terapêuticos que o paciente deseja ou não receber, quando ele estiver incapacitado de se manifestar, como em situações onde há avanço da doença. Para estimular essa reflexão, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançou um aplicativo chamado Minhas Vontades, disponível em celulares Android e iPhone. O acompanhamento pode ser feito primeiramente em ambiente ambulatorial, em instituições de longa permanência para idosos, em ambiente hospitalar, nas emergências, UTIs e enfermarias e em domicílio. Este ano, o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos trouxe o tema Não Deixe Ninguém para Trás e discute sobre a equidade no acesso aos cuidados paliativos, garantindo igualdade de direitos no acompanhamento de saúde adequado. Conversar de forma precoce com toda a equipe de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional sobre o planejamento do cuidado e sobre os desejos e vontades do paciente é fundamental para garantir um acompanhamento seguro e adequado durante a evolução da doença. Para saber mais sobre o tema, acesse Conselho Federal de Medicina, CFM, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, e Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP.
Doutora Bárbara e doutora Priscila, agradecemos a brilhante participação de cada uma nesse episódio que contou com os patrocínios da Biogen, Casa do Bosque Itaiangá e da Side Rio, nossas grandes parceiras. Para os próximos episódios, em novembro, contaremos com as participações da assistente social e de 2 psiquiatras abordando a ética do cuidador e a importância do diagnóstico precoce. Fiquem ligados!